Muito bem, pessoal. Depois que a gente viu a representação dos elementos químicos, dentro daquela representação a gente teve que identificar prótons, elétrons e nêutrons. E a gente entra numa questão que agora é bem importante, que é uma análise direta da eletrosfera do átomo. E a gente precisa conhecer isso e entender para que a gente saiba as características que cada átomo tem, que cada elemento tem, de acordo com a sua quantidade de elétrons. Então, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em eletrosfera, e é o que os cientistas estavam buscando, é como que os elétrons eles se encontravam distribuídos na eletrosfera, já que a partir do momento que se descobre que os elétrons não estão localizados no núcleo do átomo, e sim na eletrosfera, como é que ocorria essa distribuição? Quando a gente viu os modelos atômicos, a gente sabe que houve uma evolução desses modelos. Então, agora a gente já está falando lá do último modelo, ou o atual, não ainda o de Schrödinger, mas o de Bohr, que demonstrava que os elétrons ficavam distribuídos de uma forma bem específica. Na teoria dele, os elétrons eles giravam ao redor do núcleo e ele tinha umas regiões onde esses elétrons moravam, vamos dizer assim, que ele denominou de órbitas estacionárias. Esses elétrons eles iam girando em uma mesma órbita estacionária sem perder ou receber energia. Então, se a gente for lembrar um pouquinho lá de Bohr, essa é a representação do modelo dele. A gente tem aqui um núcleo, onde tem as partículas positivas, que são os prótons, e aquelas partículas que não têm carga nenhuma, que são os nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem os elétrons. E cada camada ela tem uma quantidade específica de elétrons. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa que a gente tem que saber é como se comportam esses elétrons em caso de absorção de energia. E o que pode ser essa energia? Pode ser calor, pode ser luz, pode ser eletricidade. O que acontece quando um elétron ele absorve uma certa quantidade de energia? Ele salta da órbita mais interna, daquela órbita que está mais perto do núcleo, para uma outra mais afastada do núcleo. E essa quantidade de energia que ele absorve para que ele consiga dar esse salto, nós chamamos de quantum. Quando esse elétron ele retorna para a órbita dele, ele precisa emitir aquela energia que ele absorveu. E ele vai emitir essa energia por meio de luz, por meio de ondas eletromagnéticas. Quando ele retorna, ele emite energia que nós chamamos de fóton. E aí ele volta para a órbita dele. Então, quando a gente fala em salto quântico, quando a gente fala que um elétron conseguiu absorver energia para dar um salto, é porque ele saiu da camada mais interna para uma mais externa, porque a mais externa é a camada de maior energia. Quando ele retornou, aquela energia que foi absorvida agora é liberada por meio de luz. Esse é o princípio dos fogos de artifício. Então a gente sabe que para ocorrer aquela explosão de cores, que são determinados elementos que participam ali das substâncias que liberam aquelas cores, é porque eles absorvem uma quantidade de energia por meio do calor e aí eles emitem aquelas luzes na hora do retorno da órbita. Uma coisa que a gente tem que lembrar é quando esse átomo ele não recebe energia, a gente fala que esses elétrons eles estão no estado fundamental, que é o estado de menor energia do nosso átomo, o estado normal, o estado fundamental. Agora, quando ele absorve energia para poder dar esse salto, a gente fala que ele está no estado ativado ou no estado excitado. Toda vez que a gente falar de energia para a representação ali da eletrosfera, a gente está diretamente falando do modelo de Bohr. Então, ele definiu
que esse modelo atômico, essas órbitas estacionárias, elas eram divididas em 7 níveis de energia. E cada órbita era uma camada com um nível de energia. Então, a primeira órbita estacionária, a primeira camada, era a que já estava ali diretamente ao redor do núcleo, que era o primeiro nível de energia, camada K. A segunda camada, a segunda órbita estacionária era a camada L, segundo nível de energia. A terceira órbita era a camada M, com terceiro nível de energia, até chegar na letra Q. Então, de acordo com o modelo teórico de Bohr, os níveis de energia iam aumentando conforme ele ia se afastando do núcleo. E cada órbita estacionária, cada camada, cada nível, ele tem uma capacidade, uma quantidade máxima de elétrons que ele suporta. Então, ali na primeira camada, a camada K suporta somente 2 elétrons. A camada L, no máximo 8 elétrons. A camada N, no máximo 32, e aí volta a diminuir. Essa quantidade de elétrons, ela é determinada pelos subníveis. Quer dizer que dentro de cada camada, cada órbita, eu ainda tenho uma divisão em subníveis, que são esses. Então, nós temos dentro de cada órbita estacionária, de cada nível de energia, o subnível S, o subnível P, deixa eu marcar aqui, o subnível D e o subnível F. Então, dentro de cada subnível, a gente tem um máximo de elétrons que esse subnível suporta. Então, toda vez que a gente falar do subnível S, eu posso ter no máximo 2 elétrons. Quando a gente falar do subnível P, a gente só pode ter no máximo 6 elétrons. O subnível D, 10 elétrons, e o subnível F, 14 elétrons. E aí, arrumando todas essas informações de nível, de camada, de capacidade de elétrons e os subníveis, a gente tem essa tabela que agrega todas essas informações. Então, aqui a gente está dividindo ela por nível. Vamos considerar aqui o nível sendo os números, 1, nível 2 e assim por diante. As camadas, as letras, e o número de elétrons em cada nível. Como o nível 1 só suporta 2 elétrons, então ele só vai suportar o subnível S, porque o subnível S só suporta 2 elétrons. O nível 2, você pode ter no máximo 8 elétrons. Então, agora você vai ter o subnível S e P, porque o S suporta 2 elétrons e o P suporta no máximo 6. Somando 2 com 6, quer dizer que ele está suportando aqui 8 elétrons, que é o número máximo que eu posso ter de elétrons no nível 2. E assim vai aumentando de acordo com o nível. Todas essas informações a gente vê aqui nesse diagrama que nós já vimos em sala, a gente já viu lá no 9º ano também, que é a distribuição eletrônica do nosso elemento. Esse diagrama ele nos dá uma ideia da forma como os elétrons eles se encontram ao redor do núcleo. E essa distribuição ela deve ser feita em ordem de energia. Para ficar mais fácil de a gente montar o diagrama, tem um macete que eu já trabalhei com vocês, só para a gente relembrar aqui como é que fica. Então, na hora de montar esse diagrama, a gente tem que sim colocar as camadas, a gente tem que colocar o nível e principalmente o subnível, lembrando qual é a capacidade da quantidade de elétrons de cada subnível. Então, se for o S, lembrando que vai ser 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Faz de conta que dá para entender esses números. Então, qual que é o macete para a gente lembrar isso aqui? Vamos pensar num pão. Então, o primeiro nível ali, você começa com 100. O segundo nível, 100 pão. O terceiro nível, 100 pão dá. Quarto, 100 pão dá fome. 5, 100 pão dá fome. 6, 100 pão dá. 7, 100 pão.
que isso quer dizer? A primeira letra de cada uma das palavras é o subnível que ele está indicando. Então, o nível 1, S de 100. O nível 2, 100 pão, SP. O nível 3, 100 pão da SPD. Nível 4, 100 pão da fome. SPDF. Nível 5, 100 pão da fome. SPDF. Nível 6, 100 pão da SPD. Nível 7, 100 pão. E aí é só lembrar de colocar a quantidade de elétrons de cada um dos subníveis. Tranquilo, né? A gente já fez isso em sala, mas agora vai ficar mais simples. O cachorro quente aí para a gente comemorar o pão. Como que a gente vai distribuir os elétrons dos elementos? Vou usar aqui como exemplo o cálcio. O cálcio ele tem o número atômico 20 e massa 40. Para a gente fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que utilizar o número atômico. Por que o número atômico? Porque o número atômico ele indica o número de elétrons do meu elemento. E o número de elétrons é a quantidade de elétrons que a gente distribui lá no diagrama. Então, a gente tem que montar o diagrama e contar agora até 20. Como que nós fazemos isso? Isso aqui é uma amostra do diagrama, só um pedacinho dele, porque eu só vou precisar desses aqui. Como que a gente começa a contar essa quantidade de elétrons? Lá pelo topo do nosso diagrama. Então, os elétrons, eles são esses numerozinhos pequenos aqui. Então, a gente vai contar eles até chegar a 20. Só que a gente tem que contar isso em ordem de energia. A gente tem que considerar essas diagonais aqui. Então, não é em linha, é contando em diagonal. Então, a gente começa por um S2, 2S2, terminou naquele nível, agora vai lá para trás do próximo, 2P6. Olha a ordem da flechinha, de trás para frente. Até aqui eu tenho 2, 4, mais 6, eu tenho 10 elétrons. Ainda falta 10. Então, eu tenho mais 3S2, acabou esse nível, vai lá para trás no próximo. 3P6, 4S2. Até aqui, 20 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do meu cálcio vai ficar assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. E aqui a gente já consegue também identificar as camadas eletrônicas. Então, eu tenho a camada K, que é representado pelo nível 1. Eu tenho a camada L, que é representado pelos níveis 2. Eu tenho a camada M, que é representado pelos níveis 3. E eu tenho a camada N, que é representado pelo nível 4. Então, essa é a distribuição dos elétrons do nosso elemento. Você tem que lembrar sempre de utilizar o número atômico e não a massa do elemento. E aí você vai contando até chegar àquele número atômico. Ah, mas e se não precisar preencher todo aquele nível? Vamos supor que o número atômico do cálcio fosse 19. Eu não usaria, então, o 4S2 cheio. Como eu só vou precisar de um elétron a mais, eu usaria 4S1. Agora tem uma diferença se a gente distribui elétrons de átomo neutro ou de íons. Os íons são aqueles átomos que perderam ou receberam elétrons. Isso a gente já viu na aula anterior. Só para a gente relembrar. O íon que perde elétrons, ele tem esse sinalzinho positivo em cima dele. Então, a gente considera que ele é um cátion. O íon que ganha elétron tem esse sinalzinho negativo aqui, que indica que ele é um ânion. Então, para o caso do cálcio, a gente tem esse sinalzinho aqui, mais 2. Esse mais 2 está indicando que ele é um cátion. Então, ele é um elemento, um átomo que perdeu elétrons. E é mais 2 indicando que ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente continua trabalhando com o número atômico. O número atômico dele é 20.
Só que aqui indicou que ele perdeu 2, então é 20 menos 2. Então agora eu vou ter que fazer o meu diagrama até completar 18 elétrons, não mais 20. Então, de novo, refazendo o diagrama, a gente vai começar a contar até chegar a 18 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, vai lá para trás, 2p6, 3s2, 3p6. Até aí deu 18. Então, a configuração, a distribuição eletrônica do cálcio na forma de íon, quando ele perdeu 2 elétrons, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E, novamente, a gente pode indicar as camadas, e agora eu não tenho a camada N, porque eu tenho 2 elétrons a menos para representar. Quando nós fazemos a distribuição dos átomos, a distribuição dos elétrons de cada um dos átomos que é solicitado, alguns enunciados trazem algumas coisas para confundir um pouquinho. Então, o que pode aparecer? Faça a distribuição eletrônica da camada de valência do elemento tal. Quando ele fala em camada de valência, ele está falando do nível mais externo que eu tenho de elétrons. Então, eu vou usar dois exemplos para a gente verificar aqui. Vou usar o cálcio e vou usar o selênio. Se a gente analisar a distribuição eletrônica do cálcio e do selênio, o nível mais externo, o nível mais alto que aparece na distribuição, para o cálcio é o 4s2. É o último. O maior nível é a camada de valência. Então, a camada de valência do cálcio é o 4s2. E eu sei que nessa camada de valência eu tenho 2 elétrons. Isso é bom porque depois a gente vai retirar algumas informações de localização desse elétron desse elemento lá da tabela periódica. Para o selênio, tem uma diferença. Como ele terminou em 4s2, 3d10, 4p4, então o nível mais externo é o 4 também. Só que eu não posso esquecer de considerar que eu tenho a representação de 2 ali. Tem o 4s2 e o 4p4. Então, a camada de valência do selênio é o 4s2, 4p4, indicando que eu tenho 6 elétrons nessa camada de valência. Outra coisa que pode aparecer nos enunciados é indicando a distribuição eletrônica do elétron mais energético ou do nível mais energético daquele elemento. Você faz a distribuição normal, estou fazendo para o cálcio de novo, e aqui para o zinco. São dois exemplos que a gente vai utilizar aqui. Se eu quiser saber o elétron mais energético do cálcio, é o último elétron que eu coloquei na distribuição. Sem interessar se é o nível mais externo, é simplesmente o último que eu distribuí, o último elétron que eu coloquei. Então, o elétron mais energético, o nível mais energético do cálcio, também é o 4s2, que aconteceu aqui uma coincidência. Para o zinco, olha qual é a diferença. O zinco ele terminou em 3d10, mas se ele me pedisse a camada de valência, ia ser 4s2, porque é o maior nível, o nível mais externo. Só que como ele quer o elétron mais energético, é o último que eu distribuí. Então, o elétron mais energético, nível mais energético para o zinco, é o 3d10. Então, cuidado com essa questão dos enunciados para identificar o que é a camada de valência e o que é o elétron mais energético. Dependendo do elemento, os dois podem ser a mesma coisa ou não.